Gente, valeu. Bom ver vocês aqui. São 10 da manhã. Sentado no sol. Beleza. Digo só, beleza. Pois, para mim, cada vez fica mais claro, e para muitos outros também, que se a gente quer passar ou quer terminar com o bloqueio, depende de nós mesmos. Quando a paciência dos alemães vai se desgastar? Essa é a grande pergunta. E hoje eu vou trazer para vocês informações da Primeira Guerra e como o pessoal na época reagiu. E que paciência o pessoal, nem dá para dizer paciência, né? Mostrou o povo alemão. Talvez, mostrando isso, comparando isso, dá para entender, porque muitos de vocês também perguntam, por que os alemães ficam tão calados, tão quietos e não acontece nada. Então talvez isso mostre um pouquinho o nosso caráter, como é o alemão, né? Esse vídeo é uma tentativa de medir a paciência dos alemães. Os alemães, no infame inverno de repolho, escutam bem, de 1916 a 1917, passaram corajosamente fome, mas não questionaram seus governos. Foi necessária a derrota na Primeira Guerra Mundial para que isso acontecesse. Somente a guerra levou a uma grande revolta. Há muito tempo, muitos de nós temos perguntado quando terminará a paciência épica dos alemães. Quando será atingido o ponto em que eles tomarão as ruas em grande número e mostrarão o sinal de parada a um governo desinibido que quer continuar nos privando de direitos básicos. Esse ponto, é claro, não pode ser determinado com precisão, mas podemos nos aproximar da resposta. Por exemplo, olhando para o período anterior e por volta da virada 1916 a 1917. Foi o famoso Tupim Winter, uma fome em que os preços dos alimentos disparavam, as colheitas caíram pela metade, 11 mil substitutos de alimentos chegaram ao mercado, o bloqueio naval britânico piorou tudo, os almoços escolares terminaram e a cozinha das pessoas só em Hamburgo, cozinha pública, né? Só em Hamburgo tiveram que alimentar 150 mil pessoas todos os dias. 800 mil pessoas morreram de desnutrição em nosso país durante a Primeira Guerra. Os alemães aturaram tudo isso e ficaram ao lado do governo. Somente após a derrota na guerra ocorreu a Revolução de Novembro de 1918. Apesar de todas as diferenças entre então e agora, isso dá uma ideia de quanto se passa na pele dos alemães antes de deixarem o sofá e pegarem as ruas. Mas vamos começar. Vou tentar mostrar o que aconteceu na Primeira Guerra para vocês entenderem como a paciência dos alemães foi sacrificado, né? Vamos começar então. Bloqueio naval britânico de 1914, em agosto, o acesso aos portos alemães foi bloqueado. O objetivo foi matar a Alemanha à fome e também cortar o fornecimento de armamento. Naquela época, a Alemanha importou 1/3 dos seus alimentos. Resultado, aumento de preços e dificuldades de fornecimento. Em maio de 1915,
15, os alimentos custavam 65% a mais. No início de 1915, o pão foi o primeiro a ser racionado. Depois, em dezembro, leite, gordura, carne, ovos, batatas, café, chá, açúcar. E em seguida, receberam somente cartões de refeição. Então tinha tão pouco para as pessoas que eles receberam aqueles cartões de refeição e tinham que ficar na fila para poder comprar ou pegar alguma coisa. As cozinhas populares abasteciam 1/6 da população, 1/6. Tá? Só em Hamburgo, 150 mil pessoas por dia, né? Que receberam então um prato de comida, uma coisa assim. Em meio de 1916, fundação do Escritório de Alimentos de Guerra, foi criado um escritório de alimentos de guerra, gente, para a população civil. E essa, logicamente, concorreu com os militares na compra de alimentos, né? Porque os militares compravam separadamente para eles mesmos. Então houve no mercado até uma certa concorrência. Nesse inverno, que foi o chamado Steckrübenwinter. Steckrübe é um tipo como é que a gente pode explicar? Não é um tipo que nem um nabo, mas é da família. Tá? Uma rübe, que nem a cenoura, por exemplo, ela também é chamada de Mohrrübe. Então, é dessa família. Só que é um tamanho grande, né? Cresce bastante e bastante grande. Só que tem poucas calorias, né? Pois é, nesse inverno, então, o fornecimento de alimentos afundou de 1.000 calorias por cabeça e por dia. Praticamente a metade do normal. Então, vocês já podem ver que muita gente já começou a sentir fome, porque afinal, pensam bem se hoje, de hoje para amanhã, de repente a gente só come a metade. E 2.000 calorias, vocês sabem disso muito bem, não é muito, né? E disso só receberam 1.000 calorias. Basicamente, a guerra foi perdida na economia alimentar na primavera de 1916. A esse ponto chegou, né? Por causa do bloqueio britânico e muitos outros cenas que aconteceram. Centenas de milhares de mulheres, pensam bem, centenas, o que essas mulheres tinham que fazer? Centenas de milhares de mulheres tinham não só de substituir os homens nas fábricas, porque logicamente eles foram chamados para a guerra, né? Mas também de fazer as tarefas domésticas e ficar na fila para conseguir comida. A cultura da batata. Batata sempre há muito tempo é um produto principal na alimentação dos alemães, ainda hoje em dia, né? Porque também, por isso se chama o alemão também no Brasil, alemão batata, né? Mas realmente a gente come bastante. Hoje em dia não mais tanto quanto antigamente, mas ainda se come muito. A cultura da batata caiu drasticamente em 1916, devido a uma doença de podridão. Então teve muita chuva naquele ano e 50% da safra simplesmente estragou. Além disso, muitos agricultores também foram chamados à guerra, a participar na guerra. A aveia, a batata e o açúcar também tiveram uma queda de 50% na produção. A fome se calcula de 700 a 800 mil pessoas morreram de
desnutrição de 1914 a 1918. Mais mortes por fome do que pelo bombardeio de tapete dos aliados entre 1939 a 1945. As vítimas civis foram responsáveis por 35% dos mortes da guerra, da Primeira Guerra. 35% de todos os mortos que morreram nessa guerra foram civis. No início de 1918, existiam 11 mil substitutos de alimentos. Pensam bem. Que não tinham mais, então eles tinham de fazer outros produtos, tentar fazer coisas idênticas. Então essa tal Steckrübe tornou-se o alimento mais importante na época. Se fazia de tudo com ela. Pudim, sopa, geleia, pão, etc. No final de 1916, os estoques de alimentos do governo duravam apenas para algumas semanas ainda. Também naquela época houve um discurso de um secretário do Estado, chamava August Müller, que tinha um apelido de médico tranquilizador. E ele, nesse discurso, também disse, no geral, ainda tivemos muita sorte de ter passado esse tempo tão bem. Lembrando que, há umas semanas atrás, a nossa chanceler, quando ela foi entrevistada, disse uma coisa bastante parecida. Ela, naquela entrevista, falou mais ou menos isso, que ela, olhando para trás, só disse que ela não vê que foi feito coisa errada. Nós passamos muito bem. E ela está muito satisfeita. Não se falou das consequências, né? Mas é isso. Em circunstâncias, vieram grandes protestos. Em agosto de 1917, 10 mil pessoas foram se manifestar em Hamburgo. A vontade da paz cresceu e cresceu. As manifestações da fome criaram uma consciência política. E na primavera de 1918 veio a gripe espanhola. E veio com tudo. Tudo isso os germânicos suportaram por um longo de 4 anos. Pensam bem, gente. E no final ainda veio a gripe espanhola, que fez com que muitas pessoas morreram, também por causa de desnutrição. Se você transferir isso que eu acabei de passar para vocês, para hoje, existem, naturalmente, muitas diferenças, mas vocês também podem ter uma ideia o que tem que acontecer para as pessoas alemãs saíssem do seu sofá e irem para as ruas. Essa foi uma pequena comparação para vocês terem uma ideia, porque muitos escrevem nos comentários que eles não entendem que o povo fica quieto, ninguém vai às ruas. E eu já disse para vocês no outro vídeo que o povo alemão, ele aguenta muita coisa. Mas a gente não deve se enganar, porque uma hora isso pode mudar, e aí muda de um dia para o outro. Rapidinho. E aí nós temos uma completa confusão aqui. Assim que é o alemão, a maioria, né? Boa parte. E nós aqui no momento, lógico, nós ainda estamos vivendo um momento, ao meu ver, dramático, mas muita gente não sente, né? Porque muita gente ainda trabalha normal, como antes. Então, isso também é uma boa parte, né? Que não sente tanto e por isso também não percebe. Claro, eles assistem as notícias, mas para eles praticamente está tudo igual.
Só tem que usar máscara, distanciamento, etc. Certas medidas. Mas o ganho, nada mudou, gente. Tá? Tem pessoas hoje em dia ainda que ainda fazem empréstimo, compram casas, apartamentos, etc. Como se não tivesse nada acontecido. E talvez boa parte também por causa de medo. Então faz o investimento daquilo que ainda tem, porque não sabe o que vem a acontecer amanhã. Isso também tem uma parte das pessoas. Pois é, gente. Então agora vocês tiveram uma pequena noção. Eu espero que vocês terminaram de ver o vídeo para entender talvez um pouco dos alemães. E eu acho que a comparação foi legal. Me custou bastante trabalho também juntar esses dados todos, passar para vocês, porque não é tão fácil assim, né? E fazer disso rapidinho um vídeo, tá, gente? Então, para vocês, um grande abraço. Desejo que essa situação que passei para vocês, ninguém de nós vai passar no futuro. Ninguém vai saber disso, mas resta a esperança. Valeu? Pessoal, um ótimo dia para vocês. Me despedindo aqui dessa beleza, desse nosso lugar. Até mais, um abração.